Bom dia! Vamos começar mais um Conversando com Deus aqui juntamente com o culto da Torre Forte. Amém? Shalom, shalom a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esse momento, a esse encontro com o nosso Deus. E vamos compartilhar aqui mais um pão do Senhor, amém? Gente, a palavra de hoje tá incrível, tá tremenda. O Senhor me deu essa palavra já há muitos dias atrás. Mas o Senhor falou para pregar ela hoje, para ministrar essa palavra hoje. E como não deveria de ser diferente, a gente começa com uma perguntinha. E a pergunta é: o que te corrompe? O que te corrompe? Vamos aqui buscar aqui o significado de corromper. Corromper significa adulterar, mudar o conteúdo original. Nós temos um conteúdo original. Quando esse conteúdo que está em nós, ou algo que o Senhor tem para as nossas vidas originalmente, é mudado, está sendo o quê? Corrompido, adulterado. Ou seja, é alterar-se para um estado de ética negativa. Muitas pessoas acabam por se corromper por algumas coisas. E hoje nós vamos estudar, à luz da palavra, um momento que aconteceu com o povo de Deus, que nos ilustra essa situação de corrompimento. Amém? Eu queria pedir para nós podermos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32. E eu vou colocar aqui o meu óculos para que nós possamos conseguir ler direitinho. Vamos lá. Êxodo 32, versículo 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este, Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E aí vamos um pouquinho aqui adiante, para o versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Então vamos nos atentar aqui, olha. O Senhor está falando que o povo se corrompeu. Aqui no versículo 7. Povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Então, quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falou fortemente ao meu espírito sobre se corromper. Então nós vamos estudar aqui exatamente o que o Senhor está falando nessa passagem, o que aconteceu com o povo de Deus, amém? Para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Para isso, vamos entender um pouco o contexto. O povo estava no Egito há 400 anos, amém? E chegou um momento que o povo não estava aguentando mais viver aquela vida de escravidão. E eles começaram a orar ao Senhor e pedir que nos libertasse dali. E até que o Senhor enviou, quem? Enviou a Moisés para libertar esse povo. E Moisés conduziu esse povo no deserto. Ok? E o Senhor se demonstrou com poder, com amor, com misericórdia, enfim. Só que aí o que aconteceu? Aqui no versículo 7 o Senhor diz que o povo se corrompeu. Mas como assim? O povo orou, o povo pediu, Deus mandou salvação para a vida deles e eles se corromperam? Será que a gente já se encontrou nesses momentos da vida? Onde Deus já fez tudo e um pouco mais, e ainda mais e mais e mais, e a gente se corrompeu? Então, essa palavra eu acredito que o Senhor vai nos trazer muitas reflexões no dia de hoje, amém? Então, para a gente começar aqui, o Senhor foi me falando versículo a versículo esse processo. Eu gostaria de voltar aqui no
no capítulo 32, vamos de novo a partir do 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte. Eu vou falar profeticamente, de maneira espiritual, aquilo que o Senhor me trouxe com essa palavra. É uma palavra profética, uma palavra que é revelada. Amém? O Senhor me atentou aqui nessa palavrinha. Tardava em descer. Sabe o que quer dizer isso? Às vezes nós precisamos só de um espacinho na nossa vida. Um minutinho só. Só isso aqui. Para acionar o botão de corromper. Modo corromper acionado. Precisamos somente disso. Às vezes, por exemplo, digamos assim, que você pagou algo pro caixa, na época que a gente usava mais dinheiro em espécie, né? E veio um troco a mais. Aí você contou ali, veio a mais. E aí, nesse segundinho, só esse segundinho, qual é a nossa decisão? Falar assim, olha, veio a mais e devolver, ou você ficar quietinho e falar, opa, vou ficar na vantagem aqui. Somente esse segundinho, essa segundinho de decisão nossa, pode nos levar a corromper. O que nós precisamos, não precisa muita coisa para acionar o modo corromper. Simplesmente um espacinho só de tempo, um segundinho, só um segundinho. Um segundinho para abrir um portal imenso na nossa vida. Isso aqui. Então, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faz nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Continuamos aí no versículo 1. Levanta-te e faz nos deuses que vão adiante de nós. Eles estavam tendo o quê? Uma necessidade, um desejo de algo. Abriu o espacinho, aí entra o quê? O desejo. A nossa alma gritando, falando aquilo que a nossa alma quer. Eles precisavam, necessitavam desesperadamente de um líder, de alguém para conduzir eles, uma referência. Quando essa pessoa não estava fisicamente na frente deles, esse desejo os fez começar já entraram no modo operante de se corromper, e aí eles colocaram isso em ação. Ou seja, levanta-te para nós um Deus. A necessidade deles, da carne, da alma deles. Amém? Então, simplesmente o desejo de algo é aquilo que nos faz corromper, algo que está fora da vontade de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com os desejos que nós temos, com as necessidades que nós apresentamos. Será que esses desejos, essas necessidades que estão no nosso coração, na nossa mente, são realmente de Deus? Vão edificar realmente a nossa vida? A gente precisa passar um pente fino nisso, dar uma filtrada, fazer análises. Olha, peraí, vamos hoje refletir, vamos pensar. Isso aqui que eu tô querendo realmente é de Deus para minha vida? É da parte de Deus para minha vida, ou é algo que a minha alma tá gritando? É um desejo meu. A gente sempre tá falando aqui, quanto mais eu, menos Deus na nossa vida. Quanto mais Deus, menos eu. Como é que tá o termômetro aí? Do eusômetro. Hoje é o termômetro do eusômetro. Vamos passar o termômetro do eusômetro, tá explodindo? Como é que tá? Quanto mais eu, mais as minhas vontades e menos as vontades de Deus na nossa vida. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito. Amém? Vamos continuar aqui. No 32, ainda no 1. Vão adiante de nós,
Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Gente, eles estão declarando que Moisés foi o que tirou do Egito. Só que quem que usou Moisés foi Deus. Facilmente, mas facilmente, a gente esquece das promessas do Senhor. Quando entramos no modo operante, corromper em ação, a gente esquece tudo o que Deus fez. É algo incrível, incrível. Quem é Deus? O que Deus fez? Não, a gente não lembra mais. Quais são as promessas que Deus tem para minha vida? Sabe por quê? Porque o nosso eu tá gritando tão alto, a nossa alma tá gritando tão alto que a gente não ouve mais Deus. Nosso pensamento está tão voltado para aquilo que nós queremos que nós não lembramos mais daquilo que o Senhor fez. A gente não traz mais à memória aquilo que nos traz alegria, ânimo e força para continuar, ou seja, as coisas de Deus. A gente começa a viver somente naquilo que nós intentamos e o que nós desejamos. Modo operante de corrupção, a gente liga mente e coração pautados no eu e não em Deus. Amém? Bom, vamos aqui por versículo 2. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei mas. Gente, o que isso espiritualmente está querendo dizer? Agora vamos também só um pouquinho mais aqui no versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Eram argolas de quê? De ouro. Quando nós entramos no modo operante, nós entregamos aquilo que nós temos de melhor, aquilo que é valoroso em nós. Aqui a gente está falando de ouro, mas o ouro, simbolicamente falando e espiritualmente falando nessa passagem, está falando daquilo que nós temos de valor em nós. Nós simplesmente entregamos. E não entregamos para Deus. Tudo aquilo que tem de melhor que o Senhor nos deu, nós entregamos, canalizamos para o modo operante corrompido. Para alcançar aquilo que a nossa alma corrompida quer alcançar. Amém? E aí, a gente começa uma caminhada. Não é nem uma escalada, na verdade é uma descida sem escala. Quando nós temos algo de valor nas nossas vidas, que o Senhor deu para você e deu para mim, todos os atributos, todas as nossas qualidades, é porque o Senhor tem um algo para que nós empreguemos. A gente já conversou bastante aqui sobre viver uma vida com propósito, que todo mundo tem um propósito na vida. Ninguém nasceu e falou, legal, nasci, agora não tenho, vou fazer o quê? Cair de paraquedas aqui na Terra, então vou viver a vida de qualquer jeito? Não, todos nós temos um propósito para ser vivido. E se você ainda não entendeu o seu propósito, ore, pergunte, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem? As nossas vidas não são simplesmente para nós nascermos, crescermos, estudarmos, termos uma profissão, conseguir dinheiro por meio dessa profissão, né? Criar os nossos filhos, comprar casa, carro e morrer. Se fosse simplesmente só isso, vocês não acham que seria uma vida muito superficial? Um processo muito automático? Não. A sua vida é tão importante que vai além disso. Isso tudo, na verdade, é fruto daquilo que você faz com propósito aqui. Se você realmente viver uma vida com propósito, carro vai vir, formação vai vir, tudo vai vir. Tudo vai acontecer de uma maneira tão natural na sua vida e que você, quando você menos esperar, nossa, que bênção que chegou na minha vida. Mas a partir do momento que você vive com propósito, e quando você vive com propósito, tudo que Deus colocou de melhor em cada um de nós é para canalizar, para viver esse propósito.
Quando nós corrompemos, digamos assim, né? São dois dutos aqui. Gente, eu tenho dois? Eu tenho duas réguas aqui para exemplificar. Olha a régua pretinha e a régua branquinha. Esse duto aqui, digamos que seja um duto, um canal, que aquilo que tem de melhor em cada um de nós é para canalizar aqui para viver o propósito, as bênçãos do Senhor. Mas quando eu aciono o método, o botãozinho estou de corromper, isso aqui fica fechado para nós. A gente fecha, simplesmente fecha e canaliza tudo para cá. Tudo de melhor. Exatamente o que o povo fez. Ao arrancar tudo o ouro e entregar para fundir o bezerro, eles canalizaram o que tinha de melhor para o modo de corrupção, de estar corrompido. E deixaram de canalizar para aquilo que o Senhor tem. Amém? A gente canaliza tudo para a via errada, quando nós estamos corrompidos. Bom, vamos prosseguir aqui. 32:4. Estes, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Gente, é muito incrível isso. Araão, que é um servo de Deus, ele se deixou ser usado também pelo modo corromper. E ainda, a gente encontra pessoas, quando estamos corrompidos, que nos enganam, que fala mentira para nós. E a gente acredita, porque a nossa alma tá corrompida, a nossa alma quer acreditar nisso. Então Araão serviu justamente para ser essa pessoinha, para enganar o povo. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente, ó. Esse aqui é o Deus de vocês. Com ouro a gente fez esse Deus aqui lindo, maravilhoso, né? Agora é esse aqui que vocês vão adorar. Isso aqui são palavras de engano. Palavras mentirosas. Quantas vezes, quando estamos nesse modo corromper, aparecem pessoas assim na nossa vida? Que falam assim, olha... Sabe isso que estão te falando aí, que fala que é bom, que é vontade de Deus, que vai te levar para a salvação? Não. Olha para isso aqui, ó. Isso aqui sim. Isso vai te levar para a salvação. Isso aqui que é bom. A partir de agora, esquece isso aí que Deus te falou, que você acha que Deus te falou, que é a tua promessa, que é o caminho que o Senhor quer que você cumpra, que é o propósito de Deus na sua vida. Esquece. É isso aqui, ó. E aí a gente acredita. Quanto tempo que a gente às vezes vive acreditando em mentiras, em palavras de engano, né? Isso eu não tô falando só em crença, que tem pessoas que não acreditam em Deus, tal. Eu tô falando em várias situações da nossa vida. Caminhos que a gente percorre quando nós estamos corrompidos e que vão aparecendo pessoas que vão nos enganando o tempo inteiro e falando mentira, e a gente vai acreditando. A gente vai tendo isso como verdade para as nossas vidas e pautando as nossas vidas nisso. Posso ouvir um uau aí? Você já viveu isso? Pois é. Vamos aqui continuar mais um pouquinho. 32:6. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou para comer e beber e levantou-se para divertir. Isso foi para Deus que eles fizeram? Não! O bezerrinho de ouro. E aí o que acontece? A partir do momento que a gente já está trilhando esse caminho de mentira, de engano, a gente começa a viver uma vida pautada nisso. Como se a gente bloqueasse todos os nossos sentidos e nós, parece que a gente entra no modo também alienado. A gente fica alienado. Parece que algo domina a nossa mente e o nosso coração.
que a gente começa a ter uma conduta de vida, a vida louca. E a gente tá tão mergulhada nessa vida louca e tão achando que tá tudo bem, que tá tudo ótimo viver assim, tá tudo maravilhoso, que a gente não consegue mais ver Deus, sentir Deus, ouvir Deus, falar com Deus, ver, porque a gente está submerso nessa modalidade de vida, de engano, de mentira, de estar corrompido, de sair do estado original que o Senhor colocou para minha vida e para tua vida. Aderimos um modo de vida conforme os nossos desejos. O que foi que nos colocou nesse modo operante? Um desejo da nossa alma. E a gente começa a viver exatamente conforme a nossa alma tem gritado. Nosso modo de vida não está mais pautado em Deus, mas sim na nossa alma. E a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas escolhas evidenciam isso. Vocês já viram alguém assim? Vocês já passaram por isso? De fazer algumas escolhas na vida, pautado no seu desejo, na sua alma. E quando você se percebe, você está vivendo um mundo onde reflete tudo aquilo que você deseja. E aí, a tua alma está sendo alimentada. A tua alma está gostando disso. Tá muito bom. Quem falou que tá ruim? Não, tá ótimo. Tanto que a gente não consegue nem querer ter desejo de sair disso. E aí, só que quando nós aderimos esse tipo de vida, a gente sabe que todas as nossas escolhas têm consequências, seja boas, seja ruins. E aí a gente vê aqui no versículo 9 que Deus disse assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Olha, quando isso aqui, ó, a gente não inclina com facilidade. Isso aqui é duro. Já viu pessoa que anda mais assim do que assim diante de Deus? Quando eu tô assim, é porque eu estou cheio do meu... Aí tá transbordando eu. Quando a gente chega nesse nível, é porque o eusômetro tá transbordando já. É tanto eu que transbordo o meu eu para todo mundo, que eu acabo contaminando até as pessoas que estão perto de mim. Em relação ao meu modo operante. Não só eu estou corrompido, como eu começo a corromper as pessoas que estão ao meu redor. E aí a gente vê que a pessoa que tem dura cerviz, ela também é orgulhosa. Não é uma pessoa quebrantada. E a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda do homem. Quando eu estou inflado, cheio de orgulho, olha, porque eu sou the best, eu sou melhor isso, eu sou melhor aquilo, porque eu tenho razão em tudo. Enfim, são vários exemplos que a gente poderia citar aqui a respeito de uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa também, ela não gosta de ser corrigida. Ela não enxerga também os seus erros. Ela enxerga dos outros. A dos outros ela enxerga. E aponta, e acusa, e condena. É uma pessoa que não tem misericórdia. É uma pessoa que não é amorosa. Você não vê amor nessa pessoa. É uma pessoa altiva. Normalmente são pessoas arrogantes. Será que tem um pouquinho disso na gente? Vamos tomar cuidado. Orgulho. Dura cerviz. Dura cerviz é uma pessoa que não se inclina, não tem um coração que se inclina diante de Deus, não aceita a Deus, não aceita as vontades do Senhor. É quando a gente chega no máximo, no ápice daquilo que é ofender a Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí,
que o Senhor fala? Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O que o Senhor está falando aí? Eu quero só voltar aqui, versículo 9. Uma pessoa de dura cerviz também é uma pessoa que ela só quer viver as necessidades. Ela quer, na verdade, viver as necessidades não. Ela quer viver satisfazendo as necessidades dela. Ela é o centro de tudo. Qual que é a minha necessidade? O que eu tô precisando hoje? O que eu quero hoje? Eu vou alcançar isso. Essa é a meta de vida da pessoa. Sempre. Ela só vive assim. Só que daí, o Senhor mais adiante, ele diz assim, para Moisés deixar ele, porque agora eu vou destruir todo mundo. E Moisés, fica tranquilo. A partir de você, eu vou fazer uma grande nação. Eu não preciso de muita gente para fazer a minha obra aqui na terra. Eu preciso de pessoas que tenham um coração igual ao seu, Moisés. O que o Senhor está falando? Que a partir do momento que a gente aciona esse botão corromper, a gente começa a trilhar um caminho de destruição para as nossas vidas e para as pessoas que estão ao nosso redor. E além de destruição nossa e destruição das pessoas que estão perto da gente, a gente também vai chegar num nível não só de destruição, mas de perda das promessas de Deus para a nossa vida, porque o Senhor tinha uma promessa. Daí o Senhor estava retirando do povo a promessa de entrar na terra prometida, de eu e você chegarmos no melhor do Senhor. E aí também destruição, perda da promessa e morte. Porque não basta ser destruído, né? Às vezes tá destruído, tá arrebentado com a vida, mas ainda não morreu, espiritualmente ou fisicamente. Eu comecei a trilhar esse caminho, né? Aquele espacinho, sabe aquele espacinho de tempo que a gente tem na vida para fazer uma escolha e a gente faz a escolha errada e a gente aperta o botão, aciona o botão corromper, né? Porque entra um desejo, uma necessidade imensa na nossa alma de satisfazer algo, seja de poder, seja de qualquer coisa, um desejo muito forte. Amém? Isso entra, daí a gente já esquece quem é Deus, esquece as promessas de Deus, a gente para de racionalizar, a gente fica totalmente alienada, vivendo uma vida conforme o nosso eu quer, da forma que o nosso eu deseja, entregamos tudo que nós temos de melhor para isso, tudo colocamos para viver dessa forma. Vivemos vida de mentira, de engano, com orgulho e ainda não só destruímos a nós, mas todo mundo que está ao nosso redor. Até o ponto que percorremos todo esse caminho de destruição, perdemos a promessa de Deus e ainda podemos ter morte física ou morte espiritual. E aí, mais uma vez, o Senhor fala para te perguntar: o que te corrompe? Nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que tinham algo lindo do Senhor que se corromperam. Uma mulher que todo mundo conhece que fala assim: nossa, quando chegar lá eu vou atrás dela. Mas graças a Deus, Eva está livre disso, porque quando chegarmos na eternidade a gente já vai estar totalmente transformado, né? Eva foi criada para ser ajudadora de Adão, de caminhar lado a lado com ele, de viver o melhor de Deus no jardim do Éden. Mas ela optou por desobedecer a Deus, porque ela tinha o quê? O desejo. Ela queria comer o fruto da árvore do conhecimento. Tá vendo?
A serpente foi lá, seduziu ela, foi toda seduzida, né? Engano, mentira, sabe? Pessoas que nos enganam, que nos seduz, vêm com mentiras e a gente acredita. E aí a gente tem aquele milésimo de segundo para fazer a escolha. E Eva fez a escolha. Deus falou, não, você pode comer de tudo, você tem tudo isso aqui, ó. Deus tá falando pra mim e pra você, vocês têm tudo isso aqui, ó, tudo. Mas o tudo de Deus, muitas vezes não nos basta. A gente quer justamente aquilo que não pode. E é isso que pode levar a você e a mim a nos corromper. Aí Eva foi lá e comeu a maçãzinha e a gente sabe toda a história. O fruto, né? Outra pessoinha, Ló. Abraão carregou o priminho, que não era para ter carregado. Aí quando chegou lá na terra maravilhosa, o que Ló fez? Os olhinhos dele brilhou para onde? Lá para o lado de Sodoma e Gomorra. Que terra linda, maravilhosa. Ele não deixou nem Abraão falar, olha, priminho, eu vou te dar essa parte aqui, não. Ele escolheu. Ele escolheu primeiro. E os olhos dele brilhou para aquele lado das terras. Não teve nem discernimento. Sabe aquele espacinho, aquele momentinho, aquele milésimo de segundo de fazer a escolha? Porque o intento que estava no coração de Ló qual era? Ele achou que seriam as melhores terras. Ele foi ambicioso, egoísta, né? Já estava andando na aba da bênção de Abraão. E ele ainda quis ter o privilégio de escolher primeiro. E Abraão ficou só na dele e falou, ok, vai, eu fico com essa partinha aqui. E lá foi ele viver uma vida no meio de pessoas que estavam em pecado. E aí a gente sabe, né? Que se não fosse Abraão interceder pela vida do primo dele, ele tinha acabado ali a vida dele com todos aqueles que estavam em Sodoma e Gomorra. Só porque Deus viu também, sabe uma coisa? Que além da intercessão de Abraão pela vida de Ló, que Deus viu que o coração de Ló tinha se arrependido. Que quando ele estava, acho que, vivendo no meio daquele contexto, daquelas pessoas que estavam corrompidas, ele viu que aquele lugar não era para ele. Então, a intercessão alinhada do arrependimento do lado daqui trouxe o livramento para a vida de Ló. Só que teve uma pessoinha que não se arrependeu como Ló. Quem foi? A esposa dele. Que se ela tivesse se arrependido verdadeiramente, ela ia querer sair daquele lugar, ó, rapidinho. Mas não, quando elas estavam saindo, ela olhou para trás, ela queria ir daquele lugar, ela queria viver aquela vida. E o que aconteceu? Ela virou a estátua de sal. Que isso tem toda uma simbologia também espiritual. Nós vemos aí duas pessoas que caminhavam juntas, marido e mulher. O marido se arrependeu e não queria mais aquela vida para ele. Porque ele viu que aquele lugar não era para ele. Que ele fez uma escolha errada. E esse arrependimento trouxe vida, restauração, salvação, livramento. Só que a esposa de Ló, não. E outra pessoinha maravilhosa que todo mundo conhece, aprende essa historinha desde pequenininho, Sansão. Sansão foi um homem que ele foi concebido com um propósito, assim como eu e você. Isso não é um privilégio só de Sansão. Eu e você fomos concebidos com um propósito de Deus. O povo estava clamando para que houvessem juízes para a vida sobre o povo de Israel. E aí o Senhor falou assim, tá ok, não basta eu ser juiz na vida de vocês, no meio do meu povo, eu vou levantar juízes aqui. E aí, Deus falou com a esposa, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe lá de Sansão. O próprio Deus falou, Jesus ali falou com eles. E aí, concebeu, só que tinha umas diretrizes.
ali para a vida de Sansão. Ele teria que viver dentro daquilo que o Senhor tinha designado a vida dele. Deus muitas vezes dá designação para minha vida e para a sua vida. Dá não, muitas vezes não, ele dá critérios para nós vivermos as nossas vidas. E a gente vive. Sansão, assim, lendo a passagem ali, a gente vê que tudo aquilo que o Senhor deu para ele, ao invés dele canalizar para viver o propósito de Deus, ele canalizou tudo para corromper. Porque toda a força dele deixou ele uma pessoa orgulhosa, soberba. Ele não tinha ele era um homem de dura serviço. Ele viveu conforme a vontade dele. Tanto que ele casou com uma mulher que Deus não tinha propósito. Eu sempre defendo a seguinte tese, que existem casamentos e casamentos, existem casamentos com propósito, né? Para mim, Suede, para mim existem, às vezes a gente escolhe casar com pessoas, nós escolhemos e não foi Deus que escolheu. Até os nossos casamentos, os nossos relacionamentos a propósito de Deus. Quando nós escolhemos casar, nos unir a pessoas que não são de Deus para a nossa vida, é uma vida muito difícil, muito complicada. Muito complicada. Agora, quando nós casamos, estamos alinhados num casamento com propósito, esse casal vive com o propósito do Senhor. Pode passar por dificuldade, não vamos dizer que é perfeito, mas todas as coisas, em todo momento há vitória. A gente tem que ter cuidado com quem nós nos alinhamos. Para negócios, para casamento, com amizade. As alianças que nós estabelecemos, Deus também tem propósito nas nossas vidas. E Sansão resolveu fazer aliança com tudo aquilo e com todas as pessoas que não era a vontade de Deus. E nós sabemos qual foi o fim dele. Foi destruição para a vida dele, quase que também para o povo, que ele foi levantado para cuidar do povo de Deus. E quase que ele ajudou a destruir o povo de Deus. Lembra que quando nós estamos corrompidos, a gente não só destrói com a nossa vida, mas com quem está ao nosso redor. E quando nós não vivemos o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente não só sai do propósito de Deus, como a gente também influencia no propósito das pessoas que estão ligadas a nós. Que as bênçãos das pessoas que têm aliança estão interligadas. E Sansão, para a glória de Deus, se arrependeu, mas quase no finalzinho. Ele morreu, mas ele cumpriu com o propósito do Senhor. Ele não viveu as promessas. Às vezes algumas pessoas chegam no limite da destruição, mas tem uma luzinha ali que vem, aí ela decide cumprir, mas não há mais tempo para ela viver as promessas. Amém? E aí eu quero falar perguntar outra coisa para vocês. Vocês sabem o que corrompia o povo de Deus? A gente sabe que era o desejo da alma deles. Mas era justamente o que escravizava eles. Porque a partir do momento que Moisés saiu de cena fisicamente, eles sentiram falta do jugo sobre a vida deles, do comando sobre a vida deles, porque eles viveram a vida deles foi sobre jugo do faraó. Eles viviam uma vida de escravidão. E é isso que eles viveram por muitos anos, não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas aquilo que escravizava eles não saiu deles. Muitas vezes o Senhor já nos tirou do Egito, mas ainda temos em nós algo que nos escraviza, que nos prende, que não nos deixa viver em liberdade. Estamos acostumados e gostamos até. Não achamos ruim, não. A vida que nem um bichinho de estimação. Sabe aquilo que escraviza? Fofo, vou guardar você pra mim. Vai ficar comigo. Você é tão lindo, você me escraviza. Eu não tenho liberdade pra viver. Não me sinto livre. Mas eu amo você. Gosto de você. Coisa linda. Fofo, né? Gente, só que não. Deus nos criou para viver em liberdade.
e não para viver escravos de nada, de ninguém, nem de algo, nada. Nada pode nos escravizar. Jesus nos libertou. Por que nós temos nos permitido viver sobre a escravidão, sobre o jugo de algo ou de alguém? O único jugo que tem que estar sobre nós é de Jesus, que ele diz assim: o meu jugo é suave. Mas temos permitido, às vezes, pessoas colocarem jugo sobre nós e conduzir a nossa vida. Ou coisas, ou situações. Isso acaba nos colocando sobre uma escravidão, sobre uma dependência emocional, física e espiritual. O Senhor não te fez para isso. O Senhor te fez para viver em liberdade. Só que é uma escolha. A escolha para mim e para você. Aí você fala: Suede, não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples assim, mas é cada dia. A gente vai rompendo com esses laços de escravidão na nossa vida. Eu costumo dizer que nós temos que orar sim, mas oração sem ação não adianta nada. A gente ora, mas nós temos que ser proativos em alguns momentos. Outros momentos nós temos que orar e esperar o agir de Deus. Mas Deus agiu, a gente já entra junto, tamo junto. Outros momentos a gente ora e o Senhor fala: faça. Quando a questão de escolha é conosco, o Senhor já escolheu a liberdade para nós. Ele já nos deu essa liberdade. Quando Moisés desceu o monte, que ele conversou lá com Deus, antes dele descer, volta um pouco. Antes dele descer, ele falou com o Senhor: Senhor, não faz isso com o povo. Não destrói o povo. Não destrói. Olha aqui: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que acende o Senhor tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Ele começa a conversar com o Senhor e pede: Senhor, não destrói eles. Muitas vezes nós não fomos destruídos ainda porque alguém intercedeu pela tua vida, pode ter certeza. A nossa oração para que alguém saia da escravidão, desse processo de vida alienada, de destruição, de perda da promessa, é importantíssima. Se nós estamos aqui hoje é porque alguém orou por nós. Às vezes a gente nem sabe que essa pessoa orou. Alguém falou de Jesus para você, alguém falou do amor de Deus para você. E te arrancou, te tirou do lugar de uma vida alienada, que a gente costuma falar, uma vida de escuridão, porque realmente a gente não enxerga nada, a gente fica sem enxergar. E trouxe você para cá, para que você conseguisse enxergar e ver que aquilo que você estava vivendo estava te destruindo. Houve alguém que fez isso, que orou por você, que te deu a mão. E te mostrou: olha, existe algo muito bom para você viver. Só que quando Moisés desceu, depois dele conversar, e Deus falou: ok, não vou destruir. Só que Moisés desceu e ele desceu posicionado, ele viu o povo naquele ha-ha-hu-hu, sabe, naquela rave lá que durou sexta, sábado, domingo. Pois é, que você depois não sabe nem o que você fez. É mais ou menos, eu acho que é mais ou menos assim que a pessoa fica quando vive essa vida muito louca. Pois é, às vezes você nem lembra o que você fez da vida. Aí ele chegou lá, ele falou assim: quem é do Senhor? Ele falou pro povo: vem pra cá. O Senhor tá falando hoje pra mim e pra você: quem é? Vocês são meus? Vem pra perto de mim. Fica perto de mim. É uma escolha. Se você quiser Deus, o Senhor tá falando: vem pra perto de mim. Se aparta desse tipo de vida que você tem escolhido, que tá te levando pro engano, pra mentira, pra destruição, que tá te corrompendo, que você tá saindo daquilo que eu tenho originalmente pra você, das tuas promessas, dos meus propósitos pra tua vida. Vem pra perto de mim. E alguns no meio lá do povo realmente foram para perto de Moisés, outros não, continuaram no ha-ha-hu-hu. E aí o que aconteceu? 3.000 pessoas morreram nesse dia.
Então, o Senhor nos coloca diante de escolhas. Nós temos escolhas diárias de viver a vontade de Deus, os propósitos de Deus em nossas vidas ou não. Ou viver a vida ao nosso modo, no nosso modo operante corrompido. O que você quer viver? O Senhor não vai obrigar, nem eu, nem a você. Nosso Deus, Ele não obriga nada. A gente vira escravo, não de Deus. Deus nos fez para ser libertos, para vivermos libertos. Nós vivemos escravos daquele que quer o nosso mal, o inimigo das nossas almas. E eu vejo algumas perspectivas nessa palavra. Que se você hoje está falando, nossa, Suede, bom, essa palavra não é para mim hoje, porque eu tô bem, eu tô super legal com Deus, tô firme com Deus. Só que a palavra de Deus diz assim, cuidado que aquele que está de pé não caia. Então é um alerta. Fique em alerta, porque o tempo inteiro podem surgir situações que nesse milésimo de segundo você pode se corromper. Nós não somos suprassumos. A nossa essência é de pecado. Nós amamos pecar. É pecar uma delícia. Cuidado. Amém? Ou essa palavra está falando assim, para orarmos pelas pessoas, intercedermos pelas pessoas, clamarmos pela vida dessas pessoas, para que essas pessoas possam sair desse modo operante, de estar corrompido, de estar corrompida, para que eles tenham mais uma oportunidade. Amém? Ou se você está nesse modo operante, corrompido, o Senhor te chama hoje para um arrependimento. Para você quebrar essa cerviz aqui e se prostrar diante do Senhor, se arrepender e reconhecer suas falhas, seus erros e voltar para a essência daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E não se preocupe que você se sente às vezes sujo, imundo, porque fez um monte de coisa que não devia. Porque o sangue de Jesus vem sobre a minha vida e a sua vida e nos lava de todo o pecado. E você vai ficar com a roupa limpinha, 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 que não tem sabão, não é nem sabão em pó, mas as máquinas não estão usando muito mais sabão em pó, né? Mas sabão líquido, nessa face da terra, nem um vanish, que vai deixar você tão branquinho quanto o sangue de Jesus. Há vida ainda, há oportunidade ainda para mim e para você nos arrependermos e vivermos uma vida dentro daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, no original. Às vezes a gente pensa, mas eu já tô velho, já tô velha, não tem mais jeito para mim, eu já errei demais. Não, tem sim. Tem sim. E o seu momento é agora. Então que nós possamos refletir. De que modo? Qual é a forma que Deus está falando conosco nessa manhã? Ou se é de todas as formas? Que nós temos que andar em vigilância, que se nós pecamos vamos nos arrepender e para nós também intercedermos pelas pessoas que ainda não conseguiram visualizar que existe uma outra forma de viver, a forma que Deus planejou para cada um de nós. Amém? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu espírito para a gente compartilhar esse pão, se alimentar desse pão, vivificar nosso espírito e discernirmos aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e fazermos as nossas escolhas. Em nome de Jesus. Amo vocês, fiquem com essa palavra e até o próximo Conversando com Deus. Olá mais uma vez. Se essa palavra abençoa a tua vida, não esquece de dar um likezinho e compartilhar ela para que ela chegue a mais pessoas. Beijocas e até o próximo Conversando com Deus. Te amo em Cristo Jesus.